Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. A grande vitória em cima do América Mineiro e a preparação para a próxima partida contra o Atlético Mineiro. Clima de decisão no Flamengo. O Flamengo precisa vencer para continuar na briga aí pelo título com o Palmeiras. Vamos analisar a imprensa esportiva, assim. O Mauro Naves falando aí sobre o Mengão. Já chega a explodir o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil. Vou deixar o link na descrição como cresce. Vamos analisar junto comigo as informações do Mengão. Que sim, quem não ganhar o campeonato vai sempre olhar para trás e falar, pô, mas aquele jogo, é isso aí, aqueles 3 pontinhos, ainda mais se você ficar por 1 ou 2, e vai acontecer, tá todo mundo ali muito espremido, né? E o Atlético do Felipão vai ter esses jogos todos que você se referiu lá no começo para olhar, que é assim, muito irregular no começo, né? Você falou, perdeu para o Curitiba. Aí o jogo seguinte vem aqui ganhando o Palmeiras aqui. E de 2. Ganhou do Red Bull Bragantino e Bragança. Não, aí ganha de 2. Mas aí volta para lá e pede pro Cruzeiro. Você vê? É isso. Como é que alguém... Aí você fala, como é que alguém que pega o Cruzeiro lá embaixo, pega o América lá no meio desses 2 ganha do Palmeiras? É que também pegou a fase irregular do Palmeiras. Todos eles foram. Por isso a gente está falando que vai... Campeão ainda pode chegar ao máximo em 72 pontos, porque ninguém... o seu Botafogo, que deu aquela disparada e depois ficou 200 mil jogos sem ganhar... Os outros concorrentes tiveram 4, 5 jogos sem ganhar. Por isso a pontuação está baixa. O Palmeiras teve sua fase ruim, o Atlético aí irregular, o Flamengo, a gente sabe que vai trocando de técnico muito irregular, por isso eles não acumularam pontos. Quem acumulou não aproveitou, que era para ter disparado, que foi o Botafogo. Então, agora, sobre o Filipão, nossa, o Filipão, a Kais Felliger, de vez em quando me mandava aqui, eu acho que mandou quando ele vai assumir o número de títulos, né, da importância do Filipão. Pode-se questionar aquele jogo do 7-1, se ele foi bem com o Parreira, mas as escolhas eram corretas. Você pegou o cara que ganhou o Penta, juntou com o cara que ganhou o Tetra, e falou, vamos formar uma comissão aqui, e caiu naquele 7-1, ali talvez tenha tido, até se fala tanto, né, que o Filipão é muito defensivo, precavido, etc. E talvez o erro daquele jogo tenha sido não colocar mais gente no meio-campo, enfim, e apostar até numa ofensividade com o Bernard. Mas, enfim, foi um jogo atípico, ninguém tem explicação para aquilo, não dá para saber. Aconteceu, quando abriu o olho já estava 5, aí não tinha mais para onde correr, mas a carreira dele é muito grandiosa. Acho que agora tem um problema assim difícil. Tem muita gente na frente, mas... para pôr fogo no cerquinho, ele tem que ganhar do Flamengo. E passa o Flamengo se ganhar. Aí ele põe fogo no cerquinho. Sim. Entendeu? E quem vai dizer que ele não tem capacidade para isso? Esse Atlético, que matou o Grêmio, matou. E sim, com o dedo do Felipão, sim, com o dedo, ele botou o Igor junto com o Edenilson, que a dupla nem sempre estava jogando, o Edenilson tinha virado reserva e ontem funcionou. Depois eles acabaram substituídos, mas funcionou. E então... esse jogo, eu sei que amanhã tem Vasco. Todo jogo é decisivo, né, gente? Tem Corinthians, tem Vasco. Hoje, Goiás e Cruzeiro. Goiás e Cruzeiro é hoje e tal, mas Flamengo e Atlético, né? A rivalidade existente, a grandiosidade. E Tite versus Filipão. Aliás, o Filipão vem de vitória contra o Renato Portaluppi. A gente vai até trazer o Flamengo para essa discussão. Vamos ouvir o Renato. Uma coisa que me marcou, na semifinal da Libertadores, Atlético Paranaense e Palmeiras, o ano passado, na Arena, eu fui para esse jogo e, cara, o Filipão acabou de fazer 75 anos, ele tinha 73 naquele jogo. Ele foi expulso. Cara, ele precisou de um 6 para segurar ele. E os 6 segurando iam para trás, sabe? Sabe quando ele andava, eu falei, cara, o cara tem 73, agora 75. E geralmente o cara, quando chega aos 75, é porque, com essa vitalidade, é porque... continua com o objetivo... Sabe ele está trabalhando? Ele brinca que a mulher dele não aguentou ele em casa quando ele quis voltar. Eu esqueci o nome. Como que era o nome da criança? Não é Hilda. Como que é o nome? Você lembra o nome da mulher do Filipão? Eu vou procurar, porque ele sempre falava. Não tô lembrando. É um nome que no gauchês fica curioso. Olga. Dona Olga. É isso, porque ele fala isso, Olga. Filipão, vamos falar também nesse jogo com o Flamengo, mas antes, Renato Portaluppi. Vamos analisar um todo. Será que muita gente acreditava que o Grêmio chegaria onde está hoje? Gente, vamos falar do Flamengo, hein? Com o Tite, Everton Cebolinha, hein?
tá jogando muito no Flamengo com o Tite. Se conhecem, Fernando Campos, na seleção, inclusive naquela Copa América. O melhor jogador da Copa América, 2019. O Cebolinha jogou demais. E esse Flamengo aí? O Flamengo é o impacto direto do melhor técnico do país, né? Tite chegando, sendo um grande gestor. Né? Era um Flamengo muito conturbado, né, internamente, com muitos problemas de direção, até de ambiente, né, entre os jogadores. A gente teve alguns casos de agressão. E ele chega para, né, amenizar tudo isso, para controlar tudo isso, para conseguir colocar uma mentalidade diferente nesses jogadores que já são muito vitoriosos e, principalmente, mostrar a capacidade e a competência que ele tem como técnico. Melhorando os jogadores, a gente está vendo um aí, o Cebolinha. Cebolinha foi um investimento altíssimo do Flamengo, que não estava conseguindo confirmar as expectativas, era uma grande decepção. E agora jogando como um ponta ali pelo lado esquerdo, jogando muito bem fisicamente, desequilibrando, fazendo gol, atormentando os adversários. Né? Mais uma vez, o impacto do Tite conseguindo melhorar o desempenho de um jogador. Né? O Gerson sendo importante também, o Bruno Henrique sendo utilizado pelo lado direito. Né? O Bruno Henrique, a melhor versão do Bruno Henrique sempre foi mais pelo lado esquerdo ou ali como um segundo atacante. Agora ele pela direita, aparecendo em diversas oportunidades como um atacante, como a gente está vendo ali agora, ele dando essa assistência para o Pedro marcar mais uma vez. Né? O próprio Pedro também crescendo de produção com o Tite. Porque agora tem um conjunto. Agora tem uma equipe que está conseguindo uma sequência de vitórias, não está sendo vazada, a defesa está sendo muito mais segura, porque tem uma organização ali, né? Um mérito muito grande do Tite. E eu queria falar sobre um jogador, viu? Qual? Que eu acho que pode ser muito decisivo nessa reta final. Qual setor? Ataque? Meio campo. O Arrascaeta está voando. Tá jogando que não jogou no ano. O Arrascaeta tá jogando muito e ele tá 100% fisicamente. Tá afiado. Jogando muito, botando velocidade, sendo competitivo. Ontem, mais uma vez, ele desequilibrando. É um grande craque, o Arrascaeta. Mas, assim, se o Flamengo conseguir ser campeão, gente, não dá para não falar do Tite como protagonista, porque era um ano perdido. Um ano de muita decepção, de muita frustração, de muita coisa sendo feita errada internamente, né? Principalmente pela direção. E o Tite está dando uma salvada, uma amenizada nessa reta final. Pelo menos, se não for campeão, esse time vai colher os frutos de um grande trabalho, de um grande técnico no ano que vem. Sem dúvida nenhuma. O único problema ali é que o outro grande cara do meio-campo vai ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro, que é o Pulgar. E também deu uma encaixada maravilhosa. Talvez seja o melhor jogador do Flamengo no ano, né? Pois é, dando assistências nessa reta final, inclusive assistências para o próprio Arrascaeta. Mas, enfim, tem opções. E é o que você falou, independentemente do que vai acontecer, primeiro, já garantiu vaga na Libertadores, primeira coisa. Não se sabe ainda se grupo ou não, mas... Quando ele assumiu, estavam com medo. Não, estava naquela, né? Dependendo do que acontecesse, aí o fiasco seria enorme para o ano, né? Terminar ainda fora da Libertadores e tal. Não, agora tem expectativa de título. Sim. Então, já mostrou o cartão de visitas o Tite, independentemente do que venha acontecer nessa reta final de 3 jogos, o torcedor do Flamengo vai ficar, sim, com muita esperança de um 2024 muito bom nas mãos do Tite. E é óbvio que ele vai ter mais tempo ainda para melhorar, deve estar já olhando... E não é só ele, né? A comissão toda ali... Kleber, o filho, o Matheus, está todo mundo... É todo mundo muito estudioso, o Tite muito bom nisso. Então, assim, o torcedor vai passar o Réveillon imaginando, independentemente de ficar ou não com o título, mas já imaginando que pode ser muito feliz, sim, o ano que vem. Vai ganhar tudo e tal, isso não é isso. Sempre ganha só um. Mas o Flamengo vai disputar tudo de uma forma diferente e muito diferente do que foi nesse ano, tendo o Tite à frente do time. Vamos ouvir, é o Tite, né? Tite está chegando, vamos ouvir o comandante do Flamengo depois dessa vitória e agora na expectativa do Galo. Eu sou mais um que participa de toda uma engrenagem que ela tem uma equipe de trabalho muito grande. E eu sou uma das pessoas que buscar esse objetivo, não individualmente, mas tendo a consciência desse grupo todo. Eu não sei da pontuação. Sinceramente, eu não sei. E vou te dizer, não quero nem porque eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu desfoco do meu trabalho. E eu sei que o meu sentimento era assim. Claro que eu vou estar torcendo contra os que estão na frente, claro que sim, humanamente. Mas eu tenho que isolar e ficar focado
no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso melhor trabalho possível. E aí, Zinho, e esse Flamengo que tem Tite no comando e que tá na luta, Zinho? Não, concordando já com a fala dos meus companheiros, e não vou ser repetitivo, né? Ele é um cara que resgata vários jogadores que estavam em baixa, que havia uma cobrança até certo ponto bem exagerada, e ele faz mudanças, né? Não é fácil você barrar o Gabigol, não é fácil. Um treinador chegar e, pela história que o Gabigol tem, por tudo que fez no Flamengo, é um cara que está num patamar lá em cima do Flamengo. Então ele manteve ali o Pedro, deu uma sequência para o Pedro, na visão de jogo, acha que o Pedro encaixa melhor para essa estratégia de jogo. O Bruno Henrique estava bem, aí ficou de fora por suspensão, não voltou como titular, fica no banco, entra no jogo, é importante. Agora contra o América entra como titular, mas fazendo uma função pelo lado contrário do que ele vinha jogando. Por quê? Porque ele dá moral pro Everton Cebolinha. Aí você vai falar do Luiz Araújo, que tem muito mais chances com ele também, e que não foi titular nesse jogo, mas entrou no jogo. Um revezamento ali, o Ayrton Lucas, o Felipe Luiz, entra em alguns jogos, como entrou ontem. Esse meio campo, que às vezes ele joga com o Thiago Maia com o Pulgar, às vezes só com o Pulgar, e agora vai ter que jogar só com o Thiago Maia. O Gerson, que é o Coringa, voltou a ser o Coringa, que ora está como meia pelo lado direito, mas é trabalho do Tite, da sua comissão técnica. É o entendimento dos atletas de respeitar e confiar no treinador. Porque os outros treinadores que passaram, havia desconfiança, havia ambiente ruim, havia atmosfera ruim. Então o jogador que ia para o banco ficava de bico mesmo, porque não via uma sinceridade, não via um trabalho que convencia o jogador. Eu fui atleta e sei muito bem do que eu estou falando. Então o Tite, quando deixa um jogador cascudão no banco, mas mostra o trabalho e é convincente naquilo que ele está fazendo, o cara fica mais na dele. O Everton Ribeiro não é titular. E você viu como entrou ontem? O Fernando Campos falou do cracaço aí, do jogador, né? Que é o cara diferente, que todo mundo elogia, que eu também gosto muito, que é o Arrascaeta. Mas ele saiu, entrou o Everton Ribeiro, manteve o mesmo nível, participou de lance de gol, roubou bola e ainda fez um gol de letra. Sim. Então, assim, quem motiva esse cara? Quem dá a moral pra ele? Quem é que, fica atento, você vai entrar, eu confio em você, você é importante pra mim. E o Tite chega nessa reta final com todos os jogadores num nível bom e com entendimento daquilo que ele quer. Isso é importante para uma reta final. Ele falou ali, não estou ligado em ponto, tudo, mas o torcedor do Flamengo acendeu a esperança de novo. Está empolgadaço. Vai estar abarrotado, vai ser quebra de recorde de Maracanã quarta-feira, e não é para menos. É o grande jogão mesmo, é a rivalidade que tem. A torcida do Atlético Mineiro, acabou o jogo, estava falando, é quarta-feira, é Flamengo. Queremos o Flamengo. Os caras já estão falando. Então é uma decisão antecipada também para esses dois times. Se perder ou se empatar e o Palmeiras ganha no jogo dele, aí abre mais a distância, fica difícil. Então, assim, vai ter que ter um vitorioso para brigar pelo título. E aí viram aquele jogo que é uma decisão, porque quem perder praticamente dá adeus ao título. E o Tite, para o que foi contratado, já conseguiu, como o Mauro falou, o primeiro objetivo. Está na Libertadores. Ainda é na pré, mas está na Libertadores já. E provavelmente com essa pontuação que está, os jogos que tem, a sequência, joga 2 jogos em casa. É dificílimo contra o Atlético Mineiro e pega um Cuiabá que é chato, mas é em casa, é no Maracanã. Sim. E aí tem a oportunidade de somar 6 pontos. Ozinho, com relação ao Everton Ribeiro, é outro que podia estar, até teria motivos para estar chateado. Você vai falar, mas por quê? Olhar para o Tite e falar, você me levava para a seleção toda hora. Não, ok, eu não era titular na seleção. Eu não era, na seleção não era. Mas você vinha aqui, você vinha, não levou Pedro, não levou Gabigol. Mas eu fui para a Copa. Aí você me leva para a Copa e tudo.
Pô, não é possível que eu não fosse ser titular com você, Tite, na cabeça, entendeu? E ele não é. No esquema não é. Aqui lá tem tanta opção boa. Mas só que aí tem uma desculpa. Tem uma desculpa não, tem uma... Justificativa. O Arrascaeta... Não dá pra convocar, né? Desculpa, o Arrascaeta, Pulgar, ali no meio campo tem muito gringo. A justificativa é essa aí. Não, e outra, e com a vontade que ele entra, você vê que o cara tá totalmente tranquilo com isso. E ó que tem papo de renovação de contrato, precisa jogar, mostrar serviço e tal, a idade dele e tal. Não, você vê que o ambiente tá bom, pelo menos assim, olhando por fora, a gente não vê ninguém, né, nem Gabigol, nem ninguém que tá no banco. O Bruno Henrique, gente. O Bruno Henrique é, titularzaço, o cara... A gente fala que o Gabigol é o cara dos últimos anos, mas a importância do Bruno Henrique é absurda. De repente, cara, o Cebolinha deu certo, você vai esperar um pouquinho. Mas eu fui suspenso. Não, mas aí você deu chance, o cara aproveitou. E fica tudo bem. Porque ele consegue ser um grande gestor, o Tite. Né? Ele consegue trabalhar nessa parte mental dos atletas. E um bom exemplo do Bruno Henrique é como ele tá jogando bem pelo lado direito. Sim. Foi assim já entrando contra o Red Bull Bragantino. Entrou bem. E ontem, de novo, vindo ali da direita para dentro, né? Aparecendo também muito ali por dentro como um atacante, né? Ele tem essa característica de chegar como um grande finalizador, já era assim desde 2019, né? Junto com o Gabigol naquela época. O que eu acho assim impactante, eu sei que tem muita gente, né? Principalmente torcedor, né? Que pega só a seleção brasileira, que pega no pé do Tite por conta do que aconteceu na Copa. Na Copa, né? No ciclo, nas eliminatórias, o Brasil passando o carro em todo mundo, a gente viu uma equipe extremamente organizada que chegou na Copa como uma das grandes favoritas. Todo mundo apontava, em 2018 e em 2022. Você viu o trabalho dele lá. Mas é impressionante como ele e a comissão técnica, todos são muito competentes. Porque em pouco tempo ele conseguiu encontrar um padrão, uma identidade e organizar essa equipe coletivamente. Hoje o Flamengo tem um time. Antes era uma reunião de grandes jogadores vitoriosos, mas São Paulo não foi capaz de fazer o que o Tite fez. O Vitor Pereira não foi capaz de fazer o que o Tite fez. Olha como é que esse time está fisicamente. O Flamengo, durante 2023, era um Flamengo muito frágil fisicamente, um frangalhos. Total. A gente vê o Arrascaeta dando esse pique aí de velocidade. Ponto pro Fabinho, né? Ponto pro Fábio, que é excepcional. É um cara de primeira linha. E aí eu falo do Tite, eu falo do filho do Tite, do Clebinho Xavier. A comissão é muito boa. A comissão de seleção. Por isso que a primeira resposta dele ali foi nesse sentido, porque alguém deve ter perguntado, Tite, você fez isso e tal. Não, peraí, que é todo mundo. E é todo mundo mesmo. E quando ele foi escolhido e ficou naquele vai, não vai e tal, bastava olhar os comentários nas redes sociais, inclusive de jornalistas que aparentemente torcem pro Flamengo, que eram contra o Tite, porque, pelo amor de Deus, o cara na Copa e tal, não foi bem. Eu imagino que essa turma, mesmo não tendo ganho nada ainda... Mas esses daí não contam. Mas já estão mudando de ideia, viu? Já estão mudando de ideia, já estão imaginando esse 2000... Mas surfa na onda, esse 2020, surfa na onda. Esse 2024 maravilhoso aí. E o fato que você tinha comentado, eu queria falar, lembrei, vai muito dentro da palavra que ele adora. Você falou assim, o time está mais consistente na defesa. O que é? É o tal do equilíbrio. A palavra preferida do Tite é equilíbrio. Tem que olhar o saldo de gols. Nesse caso, está pior do que o do Palmeiras, também porque não esteve na mão dele o tempo todo. Desculpa te interromper, Mauro. Você toca num ponto muito importante, porque todas as vitórias do Flamengo, desde que o Tite chegou, em todas as vitórias o Flamengo não sofreu gols. É verdade. Equilíbrio. Sim. É um time mais forte. Que não acontecia, hein? Que estava vulnerável. Mais forte defensivamente e ofensivamente um time que tem muito mais repertório. E sabe o que eu acho curioso, Zinho? Voltando aí contigo, primeiro sobre o Tite, a comissão de seleção brasileira e é o que o Mauro falou. O pessoal fala que é uma comissão de seleção brasileira que pode não ter ganhado Copa, mas que agora, pelo que a gente tá vendo... tá com saudade, né? A galera tá com uma saudade, né? Nós acabamos de elogiar o Filipão e tomou 7-1, então não vale mais? Aí o Tite também não serve porque perdeu. A Copa. Com todo respeito ao Diniz, né? Mas... Sim, claro, ele também é passageiro de um contexto. Né? Exato, CBF. Agora, o Zinho, o que eu acho interessante é se tivesse um cara em Marte que... que não pegou o contexto do Flamengo no ano e chega agora, se você conta o que foi, perdeu um monte de final, teve briga de preparador com o jogador com o jogador, o caos, cara, isso virou fumaça. Não é nem só questão no futebol,
É como o Flamengo, em tão pouco tempo, virou ambiente, assim, tranquilo. Assim, óbvio, a pressão sempre vai existir. O Flamengo é difícil estar associado à palavra tranquilidade. Mas não é só resultado, eu acho. É trabalho. Claro que o resultado ajuda. Mas é futebol e me parece que o Tite tem esse tamanho que se coloca acima desse tipo de situação, Zinho. Assim, eu fui muito crítico, né, ao movimento da diretoria do Flamengo no ano com os treinadores. Principalmente o fato de ter demitido o Dorival Júnior. Eu fui muito enfático em todos os programas ao longo do ano desse erro cometido. E as escolhas que foram feitas. Né? Trazer o Vitor Pereira. Não acho nem que assim, não é que eu fui contra a contratação do Sampaoli. Acho que assim, o Sampaoli não encaixou, né, o pensamento dele com o elenco. Ele não teve uma gestão de elenco. E eu vejo muita gente falando, mas também o Tite tem o melhor elenco nas mãos. Aí eu tenho que voltar ao seguinte, todos esses treinadores também tinham esse elenco e não souberam aproveitar. Opa. Então tem que se dar mérito sim. E aí eu quero dar mérito também à diretoria, porque convenceu o Tite a voltar a trabalhar ainda esse ano, porque não era o objetivo do Tite. E ele foi muito cobrado até por isso, porque ele deu uma declaração, porque ele foi num podcast, foi isso, foi aquilo. Ele já deu as explicações dele, por que mudou, porque na verdade ele ficou quase o ano todo sem trabalhar. E aí foi convencido de que você vai começar esse trabalho, porque a gente precisa classificar pelo menos para a Libertadores. E do jeito que está bagunçado, desorganizado, nós precisamos de uma liderança, de um cara para colocar as coisas no eixo ali, para vir um treinador que é maior do que os jogadores que estão ali. Não tem nenhum jogador no clube ali que é maior do que o Tite, com carreira, com potencial. O cara é treinador de 2 Copas do Mundo, o cara é campeão mundial pelo Corinthians, o cara é campeão de Copa do Brasil, é campeão brasileiro, é campeão regional, é campeão de tudo. Então, assim, o cara tem moral para organizar e tem uma liderança, sabe cobrar, sabe exigir, sem ser ditador. Então o jogador respeita. Então é ponto para a diretoria que convenceu a tempo de fazer uma mudança para o Flamengo, no mínimo, estar na próxima Libertadores. Acho que é a 8ª participação consecutiva do Flamengo. É ponto para a diretoria, é ponto para o Tite e os jogadores, que também, né, dentro de campo, quem resolve são os jogadores. E aí a gente tem na tela Palmeiras e Flamengo. Há pouco a gente ouviu o Renato Portaluppi. No começo do campeonato ninguém imaginaria o Grêmio aqui e tal. Agora, Palmeiras e Flamengo é o que muita gente imaginou desde o início e não aconteceu quase em momento algum dos dois num contexto tão de protagonismo no Campeonato Brasileiro. E aí chega na hora H, no famoso sprint final, os dois estão ali. Palmeiras na liderança. E se vacilar, muitos acham que o Flamengo é aquele capaz de aproveitar essa oportunidade, embora tenha esse jogo com o Galo de muita dificuldade. E aí, quando vocês olham esses escudos, nesse crescimento de reta final, quem comeu mais bola e quem vocês acham que chegam? Vocês acham que o Palmeiras é mais favorito só pela questão matemática ou pelo que vem apresentando? Como é que vocês comparam Palmeiras e Flamengo nesse momento? Donan, Mauro e Zinho. Começa aí, Donan. Eu acho que a tabela do Palmeiras é mais acessível. O empate ainda deixa o Palmeiras ali com a vantagem no empate contra o Fortaleza. E isso é um diferencial. Não dá pra gente negar, por exemplo, que o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense. Um grande rival do Flamengo. O Fluminense que pensa muito no Mundial. Que tem que preservar alguns jogadores. Tudo entra ali nessa reta final. Tem uma situação, óbvio que o presidente do Fluminense, como falou bem o Mário Bittencourt, o Diniz com a seriedade dele, né? Quem for jogar nesse jogo vai com profissionalismo. Mas tem a pressão lá atrás da torcida, né? Vai entregar o título pro Flamengo, pro principal rival. Tem todo um contexto por ali. Eu acho que o Galo também não pode ser descartado. Eu também acho que ainda mais pelo jogo que vai ter na quarta-feira no Maracanã, pelo desempenho do Galo, tendo a melhor campanha do retorno, melhor defesa do Campeonato Brasileiro até agora, ele pode se colocar nessa briga, nesse sprint final do Campeonato Brasileiro. Tá mais dividido entre Palmeiras e Flamengo, mas na minha visão, pela tabela, mais pela tabela do que até pelo rendimento, o Palmeiras é o favorito nesse momento. Eu estou dando aqui uma olhada, Mauro, na classificação, só para lembrar
Porque a diferença do Palmeiras pro Galo é de 3 pontos, né? Então o Galo precisa ganhar e torcer por uma derrota, né? O Flamengo tá empatado em pontos. Um empate, né? É mais fácil. Você viu qual a última rodada do saldo de gols do Atlético? O Palmeiras tem o Cruzeiro, né? Sim, fora de casa. Imagina o Cruzeiro entregando o título pro Galo. Não, e o Cruzeiro vai ter que jogar. Não, mas se a gente está falando que o Galo pode estar nessa briga com a vitória, etc., ninguém vai colocar o Botafogo, vocês já estão descartando. Não, descartando não tem, mas acho que se nem esse o jogo empata e o Botafogo ganha do Coritiba, a gente vai estar semana Sim. na rodada seguinte falando que é o Botafogo Não dá líder. pra responder quinta-feira, não? Pois é, não dá. É isso. Agora, o Atlético tem que ganhar. Essa rodada de quarta-feira vai ser fundamental. Pra gente. Muito. Agora, quem tem o jogo mais difícil entre Palmeiras e Flamengo é o Flamengo, mesmo sendo em casa. Sim. Apesar que o Palmeiras também é em casa. Mas esse futebol acontece de tudo. Então, assim, realmente, quem depende só dele para ser campeão é o Palmeiras. É isso. Sim. Então, todos têm que torcer pro Palmeiras tropeçar. Não seria nada anormal o empate, né? Entre Atlético e Flamengo, mesmo sendo Maracanã, não, baita de uma rivalidade e tal, empate. Aí o Palmeiras ganha e continua lá, mas o Botafogo, se ganha do Curitiba, passa os dois. E aí, gente, então é esperar essa rodada, não dá, muita projeção. E o Atlético precisa, o que o Atlético sabe é que o empate não serve para ele precisa ganhar, ele tem mais gols, o saldo de gols é melhor do que o do Flamengo, ele empataria em pontos, empataria em vitórias, mas ele ficaria à frente do Flamengo pelo saldo de gols, 2 ou 3 gols a mais. Mas eu só acho um negócio, Mauro. 2 gols. Acho um negócio. O que a gente falou tanto do Botafogo, dessa parte emocional, Palmeiras e Flamengo não tem isso. Não. E o Flamengo já. Emocional. O Flamengo já teve uma final. Tem positivamente. O Flamengo já teve uma final que foi contra o Palmeiras. E ele venceu. E o Abel falou. Não, venceu bem e o Abel falou: perdemos a chance de tirar o Flamengo da parada. Ele sentiu muito aquilo. Sim. E agora o Flamengo vai para outra final. O Palmeiras não teve isso. O Flamengo passou e não tem isso na reta final. O Flamengo ainda tem essa. Mas vamos esperar quinta-feirazinho. Acho que vou até faltar na quarta. Porque... Só para pegar carona, tá fácil. Uma opinião que o Zinho deu ontem, eu concordo. Nesse momento, eu vejo mais força no Galo do que no Botafogo. De produção, parte mental, como o time está se apresentando. O Galo não perde há 7 jogos. Com 5 vitórias e 2 empates. Está embalado. O Botafogo alternando, não consegue sustentar um resultado. É isso aí, nação, é isso aí. Então tá aí as próximas partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira o Mengão vai enfrentar, então, o Atlético Mineiro. E depois enfrenta o Cuiabá jogando em casa e termina o Campeonato Brasileiro finalizando a partida contra o São Paulo jogando no Morumbi. Agora vamos ver o que vai acontecer. Nação, e aí? Você, torcedor do Mengão, acredita ainda no título do Campeonato Brasileiro? Escreva nos comentários, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.